Olá pessoal, estamos retornando agora com o módulo 5, que vem essa análise de custo, volume e lucro. Nós vamos nos focar mais na questão de custo. Então a primeira pergunta que se faz, afinal, o que é custo? Então vejam que aqui alguns autores comentam que custos são as medidas monetárias do sacrifício que se faz. Na ótica de contabilidade, custos são os gastos que a organização realiza, né? Diferente de despesa. O custo traz algum retorno financeiro. Então vamos ver como é que isso se determina. Então as classificações mais importantes no que se refere a custo compreende o custo fixo e o custo variável. Então custos fixos são aqueles que se mantêm sem depender de um volume de vendas. São aqueles que normalmente são despesas administrativas, salários, encargos sociais, prolabores, enfim. Enquanto que os variáveis estão ligados à relação da venda. Vamos ver mais à frente aqui, custo fixo. Então como é que são? Identificados com a estrutura da empresa, função do período de tempo, vale para um determinado intervalo de atividade, são expressos em valores totais, são frutos de decisões do passado. Exemplos, que é o mais importante. Salários, aluguel, energia elétrica, parte fixa, despesa administrativa, limpeza, seguros, eu botaria prolabore também. Vejam, esse é o comportamento dos custos fixos. Ele se mantém. Tem pequenas variações, porque esses custos fixos são corrigidos em função de haver inflação. Tendo havido inflação, esses contratos são corrigidos pelo índice como IGPA, IGPM, IPCA, que são indicadores de instituições que corrigem os valores mediante a inflação. Agora, custos variáveis. Como o próprio nome diz, eles dependem da função de volume de produção e venda do produto ou serviço. São expressos em valores unitários, são frutos de decisões do presente. Exemplo, matéria-prima, energia elétrica, parte variável, impostos, comissões que dependem efetivamente de vendas, como também impostos, PIS, COFINS, ICM, todos são impostos que incidem sobre a venda. Aí vejam, o comportamento dos custos variáveis é diferente. Por que eles têm essa escala que está ascendendo? Porque assim que a empresa vende, ela acaba tendo, através da receita de vendas, do faturamento, os custos acompanham as vendas e vão crescendo também. Eles são proporcionais a essa venda. Aí nós temos, em sequência, os custos diretos e custos indiretos. Aqui, os custos diretos a gente pode apropriar mais no tocante à relação industrial. Então, exemplo, matéria-prima, material de embalagem, mão de obra direta, depreciação de equipamentos, energia elétrica consumida pelas máquinas, enfim, tudo que está ligado ao processo produtivo. Já os custos indiretos, eles vêm a ser o quê? Exemplo, salários do chefe de supervisão, aluguel da fábrica, material de limpeza na fábrica, é tudo que envolve a fábrica sem ser a produção em si, mas que estão indiretamente relacionados com o processo. Então não são os salários dos funcionários, colaboradores que trabalham na fábrica, mas daqueles que fazem supervisão de equipes, que chefiam. Eles não produzem na fábrica, eles só estão diretamente ligados ao aluguel da fábrica, etc. Então essa é a finalidade da visão, sempre focada na questão mais industrial. Bem, um outro tópico que nós vamos examinar aqui dentro desse módulo é formando o preço de venda. Como é que se estabelece um preço de venda? Uma boa pergunta. Então, nós temos aqui as etapas de um processo de venda que a gente vai trabalhar mais a miúde. Fica como observação. O que é o preço de venda? Porque nós vamos estabelecer o preço de venda, mas o preço de venda o que significa? É a expressão monetária de um produto ou serviço. É quanto o comprador, consumidor está disposto a pagar para obter esse produto ou serviço. Corresponde à avaliação que o consumidor faz, comprador, de quanto o produto tem utilidade para ele. De uma maneira mais técnica, eu vou tentar abordar de uma maneira simples aqui, como é que se estabelece a formação de preço de venda. Tem alguns passos. O primeiro passo é o preço de custo. Então, para a gente chegar ao preço de venda, primeiro determinamos o preço de custo. O que significa? Preço de aquisição de um produto. Vamos dizer um produto qualquer,
ele sai R$100, chega numa loja, a fábrica vende, ele chega a R$100 esse produto, como exemplo. Aí o frete saiu unitariamente R$20. Então esse produto está saindo 120. Só se, pelo fato da empresa ser uma empresa de um porte maior, ele vai ter um ICM, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos um ICM que é 18%. Então esse ICM é abatido do valor de aquisição do produto. 18% de R$100 dá R$18. Então esse preço de custo dessa mercadoria que saiu 100, ela nos sai por R$102. Porque nós vamos somar a aquisição 100, mais o frete e o seguro que está envolvido para receber a mercadoria, né? E vamos abater o ICM na entrada. Depois que a gente for determinar o preço de venda, a gente vai somar o ICM. Então chegamos a R$102. Etapa 2, custo operacional da empresa. Aqui vai aquilo que a gente falou, custo fixo e custo variável. Então nós teremos as despesas mensais totais, que vêm a ser as despesas que envolvem o custo fixo da empresa, dividido pelas vendas mensais totais de todas as unidades, das vendas online, enfim, de toda a forma de faturamento da empresa. Então vamos dizer que num exemplo chegou a 20%, sempre em percentual. A etapa 3 é chamada etapa de markup. O que vem a ser o markup? É a marcação sobre o preço. Mas como é que se estabelece? Tem 2 passos, passo A e B. O passo A, pessoal, o que é? É a determinação do preço de venda unitário. Então nós vamos somar os elementos formadores de preço de venda. Aqui entra o ICM somando, porque vai ter que colocar na nota fiscal de venda, PIS/COFINS, que é o imposto federal, que é essa tributação. Vamos dizer que você tem uma equipe de vendas, a comissão é 2%. O lucro pretendido na venda dessa mercadoria, que saiu R$100, é 10%. O custo operacional a gente achou no slide anterior, que é 20%. E somando todos esses itens, nós temos 54,65%. Qual é a técnica? Então, ao somarmos todos os elementos formadores, a gente diminui de 100%. Acha 45,35, que enfim é o nosso markup. Esse markup será o coeficiente, o indicador que a gente colocará em cima do preço de custo. Acompanhe aqui. A etapa final, a determinação do preço de venda, como é que a gente faz? A gente pega esse preço de custo, lá no início, etapa 1, deu R$102, e vamos dividir pelo markup encontrado no slide anterior, que deu 45,35%. Só que, usando a nossa calculadora, nós vamos pegar R$102 e dividir por 0,4535, que de percentual passa para decimal. Vamos encontrar o preço de venda R$224. Então, esse é um método bem simplificado de como se determinar o preço de venda de um produto. Para serviço, existem outros itens que são levados em consideração. Mas o que é o markup, então? É um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formatação do preço de venda, baseado na ideia de preço-margem. Então, esse é o que nós demonstramos agora. Então, aqui tem algumas orientações, podem ver mais tarde, que é o markup como divisor e multiplicador, dando outro exemplo. Mas qual é os objetivos do preço? A longo prazo, o maior lucro possível. Empresas buscam a perpetuidade, cuidados com preço de curto prazo, maximizar lucros, faturamento e lucros devem ser aumentados, efeitos negativos sobre o lucro. Então, os objetivos do preço é verificar esses fatores. Ainda, maximizar a capacidade produzida, reduzir a ociosidade e desperdícios operacionais, preços devem considerar a capacidade de atendimento ao cliente, enfim, algo para que vocês possam ler mais a fundo em função dos slides que estão fornecidos no material. Bem, quais são as vantagens desse processo que a gente verificou agora? Aqui eu programei com vocês 4 fatores que são vantagens. Realizar o processo de formação de preço ajudará a sua empresa a conhecer os custos fixos, que a gente trabalhou no início, e variáveis, com quais lidam e poder verificar. Se sua empresa, por exemplo, o custo operacional é 20%, quanto menor for esse custo operacional, mais margem de lucro você pode obter. Então vejam que é importante essa análise, a gente saber o que é custo fixo e o que é variável. E também com isso ajudará a cobrir todos os gastos. A gente pode determinar um ponto de equilíbrio que veremos mais tarde e manter os lucros desejados por grupo de produtos. Também é importante
que auxiliará a sua empresa em decisão de quais produtos eventualmente precisará diminuir os lucros para aumentar o giro. Então esse é o exemplo básico do supermercado. O supermercado tem 100 mil itens, por exemplo, um grande supermercado, e esse supermercado faz num fim de semana promoções em 4, 5 itens, que baixa a margem de lucro, baixa os custos e trabalha com preço diferenciado da concorrência. Ao entrar no supermercado, você vê que esses itens estão muito baratos, isso psicologicamente nos leva a observar que todos os preços parecem estão mais baratos que a concorrência. Então essa é uma política que pode ser adotada para a empresa, para tentar aumentar o giro de vendas. Então outro fator, o último, garantirá que sua empresa, através da formação de preço, mantenha saudável, ao compreender seus preços, precisam se encaixar nas demandas de determinado público-alvo a determinar. Quer dizer, isso vai depender da concorrência, do público-alvo e se o cliente está comprando o preço ou o valor. Isso tudo é uma análise de perfil que o marketing tem que fazer. Ok, pessoal, então terminamos esse módulo.